Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel e sejam mais uma vez bem-vindos. Olha, nós temos hoje um tema tremendo, né? Mais um tema aí que vai mexer realmente com você. E vamos falar sobre o noivo que nunca voltará e as loucas continuarão batendo. Claro que os abençoados aí já sabem que estamos fazendo uma referência, uma parábola das 10 virgens. Nós vamos ver isso aí daqui a pouco, tá? Bom, para você que ainda não se inscreveu no nosso canal e deseja fazê-lo, vem conosco. Principalmente se essas mensagens têm feito você mudar, né? Tem feito você pensar, pelo menos, não digo nem mudar, mas pensar, buscar textos, buscar no contexto, até mesmo se for para nos criticar, ou então para nos refutar. Então a gente está aqui oferecendo para vocês um ótimo treinamento aí, façam um treinamento realmente, porque essa é a intenção, é mexer com vocês para que vocês busquem um contexto. Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, aperta o sininho para que o YouTube te avise quando nós estivermos no ar. Comentem à vontade, tá legal? E compartilhem aí nas redes sociais que vocês pertencem, ok? Tá bom, queridos? Bom, dia 13 agora, dia 13 de novembro, tá marcado o encontro. Amanhã já é dia 1º, né? 1º/11, vai faltar 12 dias para esse encontro. Lá aqui em Sarapuí, em Duque de Caxias, lá com o abençoado Geraldo Moraes, onde nós vamos estar reunidos como igreja. Lá na igreja em espírito e em verdade. Um abraço aí, meu irmão Geraldo, tá legal? Devo pegar com ele essa semana aí o local exato e para passar para vocês aí que desejam estar conosco, né? Que sempre está acompanhando aqui as nossas mensagens e quer participar, vou deixar aqui meu telefone, tá? Que é o WhatsApp, tá legal? Só usem ele através somente do WhatsApp, tá bom, abençoado? Para não ter problema. Se você deseja falar comigo pessoalmente, tenta marcar assim, André, tal dia a gente pode falar, porque eu tenho uma vida muito corrida e os abençoados me cobram isso, mais participação lá na nossa lista de transmissão, né? No nosso grupo que nós temos, o grupo dos apoiadores da rádio. Então às vezes fica muito difícil, né? Tá bom? Falar com vocês, mas tenham paciência. Bom, queridos, estamos aí, não podemos passar, né, sem falar sobre isso. Estamos aí vivendo esses dias aí bem complicados, né, bem tremendos, bem perfeitos, né, como diz. Por quê? Porque todo tempo é válido, cada ciclo em nossas vidas nós devemos estar atentos àquilo que o Senhor está querendo nos mostrar, nos dizer, né? Porque nós entendemos desta maneira, nós somos avisados por Deus, sim, né? Essa palavra, por exemplo, causou em vocês um despertamento, né? Então passamos aí situações complicadas, né? Mas tudo vai estar bem, se Deus quiser. Enfim, estamos aí. E eu gostaria também de que vocês, principalmente aí, os já inscritos nesse canal, né, que observassem bem o teor das nossas mensagens. As nossas mensagens, querido, ela vai de encontro a um sistema poderosíssimo. Então, e hoje está destapado mais do que nunca. E um movimento, um sistema feroz. Eu tenho sempre falado para vocês que ao longo da história do cristianismo tradicional, que a gente sempre está falando aqui, o sistema religioso, sempre foi muito sanguinário em suas doutrinas, né, em relação às doutrinas, principalmente quando eles identificam heresias. Então, abençoado, eles nos têm como hereges. Não há hoje, por exemplo, como você conciliar, né, o que nós falamos com o que é pregado dentro dessas igrejas. Então há um total confronto até. Por isso que muitas vezes a gente se exalta aqui um pouco, a gente fala um pouco, eu procuro me conter o bastante para não estar ofendendo ninguém, porque a ideia não é essa, a ideia a gente quando fala, a gente fala de doutrinas, pensamentos, né? E não ofendemos a pessoas. Então, às vezes as pessoas se interpretam de modo errado. Então, hoje o que nós falamos, nós nunca seríamos convidados, por exemplo, a ir na Catedral de Aparecida do Norte para expor as nossas ideias, né? E nem muito menos em qualquer igreja dessa daí do sistema religioso, da mesma maneira não nos convidaria, muito pelo contrário, nos daria uma surra. Inclusive alguns abençoados aí me relatou que quando eles estavam no sistema religioso ainda, né? Aí eles falaram assim, não, André, eu vou ficar aqui um pouco
e vou recebendo oportunidades aqui na minha igreja e vou falando. E depois todos eles falavam para mim: André, eu não aguentei, e eu acabei sendo excomungado. Porque não tem como, abençoado. Essa palavra que nós falamos é uma palavra que vai de encontro. Então eu queria que você observasse bem o que nós estamos falando. Por quê? Porque hoje o sistema religioso, ele pegou para si o título de defensor da família. Eles são os defensores dos direitos da família, né? Isso é uma coisa que está bem aí em evidência nesses dias. E nós somos, na cabeça deles, subvertores. Nós estamos subvertendo os ensinos deles. Então, com tudo isso que a gente está vendo aí, é bom que a gente observe. Principalmente você, por isso que eu falei, para você que já é inscrito no nosso canal. E Deus está mostrando para nós, nesses dias que vivemos, tudo isso. Claro, eu sempre peço a Deus, eu já falei isso por várias vezes, eu peço a Deus para me dar a oportunidade de usar o evangelho do reino, né? Então peço, Senhor, me dá a oportunidade no meu dia. E nem sempre as oportunidades que Deus me dá são boas, tá? Tem experiências tremendas que eu já passei, nada boas. Mas foi uma experiência que para mim valeu. Porque no meio daquele caos ali eu entendi Deus falando comigo. Tem que ser assim. Então assim somos nós também, queridos. Tudo isso hoje nos colocou em uma posição. É muito importante isso que eu estou falando. E se você tem convicção daquilo que você escolheu, se realmente você diz assim, caramba, as mensagens realmente estão de acordo, batendo com aquilo que eu penso. Não tem volta, querido. Vocês podem até voltar, porque tem muita gente que sai da graça e volta para o sistema. Vocês podem até voltar, não tem problema. Mas você vai ser um crente sem graça. Porque eu já passei por isso. Se você voltar para o sistema, você vai ficar um crente sem graça. Você nunca mais vai voltar ao seu mesmo. Ou então você vai tipo assim, não, agora eu vou... Também não quero me ligar em graça pura, nenhum canal em graça, vou ficar só na minha. Beleza. Mas saiba que aquilo que você tem pode realmente causar muitos transtornos dependendo do ponto de vista que se vê. Você está entendendo? Então é muito sério, abençoado. A gente realmente... Eu acompanhei esses últimos dias aí, bem tenso, né? Mas eu quero declarar uma coisa, que tudo está bem. Mas que fique aqui essa conversa, que você hoje reflita mais sobre o que nós estamos falando. Pense se isso tem a ver em igualdade com o sistema. E sistema eu falo todas as áreas, tá? Se nós estamos de acordo com o sistema que está aí, ou se esse sistema que está aí, amanhã poderá lançar mão. Porque para dizer que nós somos contra a família, é um pulo. Aí estão subvertendo o caráter deles, olha só. Estão dizendo que essas igrejas estão tudo errado, como é que pode? E aí você já viu, né? E eles não são da paz, tá? Vocês têm visto isso aí, não são da paz. Quando eu falo para vocês que se depender, para defender o quinhão deles, eles são capazes de tudo, com certeza, queridos. Tá legal? Então fica essa conversa aí com vocês. Não leve a mal o irmão André, mas é somente para alertar. Eu já tomei a minha decisão, e a minha decisão é essa. Eu tentei esses dias aí me manter mais neutro do que pude, tá? Mais neutro aí nessa coisa, para não estar influenciando você diretamente, tá? Eu tenho que te influenciar nas mensagens do reino, mas elas têm uma consequência. E as consequências na mente abençoada é uma maravilha, porque você está no reino de Deus. Agora aqui tu vai sofrer, querido. Aqui tu vai sofrer. Essa é a grande realidade. Tá bom, abençoados? Vamos então ao tema de hoje, vamos à conversa, né? Nós vamos ter agora um tema gostoso de desenvolver. Então nós vamos ler um texto daqui a pouco lá em Romanos, onde, lendo assim de forma fria, parece se encaixar na vinda de Jesus pregada pelo cristianismo tradicional, que vocês sabem que é uma vinda futura, né? Eles creem que em um dia Jesus vai vir. Eles jogaram no tempo e estão esperando 2000 anos esse tempo se cumprir. E essa vinda, essa vinda que eu estou falando, que o sistema entende, ela não está atrelada a tempo. Eles se valem daquela passagem, que ninguém sabe o dia e a hora. Quando você critica, por exemplo, um pastor que ele vem a um canal de mídia
expõe, não, porque aquele cometa vai ser o final do mundo, porque aquilo ali vai causar não sei o quê. Aí todo mundo fica ligado, né? As pessoas que estão submetidas a eles aí, ficam ligados ali, caramba, vai acontecer naquele dia e tal, e não acontece. Pô, o cara é mentiroso, mas o sistema não enxerga assim. Eles falam assim, não, sabe por quê? É porque ninguém sabe o dia nem a hora. Então eles perdoam ali aquilo ali. Então eles ignoram o que Jesus disse sobre as coisas que viriam para aquela geração. Eles não estão atrelados a tempo, e nós estamos no tempo bíblico. E isso já tem 2000 anos atrás. E neste texto que vamos ler, faremos uma breve exegese para o seu real entendimento, né? Será que já aconteceu a vinda de Cristo ou do noivo? Ou ainda vai acontecer? É isso que nós vamos ver a partir de agora nessa mensagem. É por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Bom, meus amados irmãos, então vamos ler o texto que falamos agora, né? Está lá em Romanos capítulo 13. E aqui os futuristas dizem encontrar provas que isso é para um período distante do tempo que foi Paulo quando escreveu isso aqui. Vamos ler, abençoados, assim friamente. Vamos lá. Está em Romanos, né? Está aqui. Vou botar para vocês. Diz o texto: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em sua... No caso ali é tenhais, né? E não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências, tá? As suas vontades, seus desejos. Então tem que se tomar cuidado em relação a isso. Não tenhais cuidado da carne, ou seja, ao contrário. Paulo quer dizer ao contrário, é para ter cuidado. Então esse texto aí, Paulo está tratando da segunda vinda de Cristo, é um fato. Então nas mensagens do sistema religioso, eles usam esse texto aí para provar que a vinda é algo distante. E que, portanto, é sim um texto que pode ser aplicado a um futuro indeterminado. Eles falam, não, esse texto aí, olha, Paulo está falando aí, ó. Sendo que se não analisarmos esse texto profundamente, aquela interpretação passa a ser falsa. Principalmente quando você não entende a questão tempo. Por exemplo, abençoado, vou colocar Romanos capítulo 13, versículo 11 aí, somente. E nós vamos ver essa palavrinha. Bem interessante isso aqui, eu coloquei o que quer dizer essa palavra, tá ali. Romanos 13 agora, versículo 11 somente. Diz, e isto digo conhecendo o tempo. Esse tempo aí do texto é kairos. Vocês estão vendo ali aquela palavrinha. A transliteração como nós falamos, é kairos, tá? Definição é tempo, estação. Sempre, o seu uso, ele é sempre usado em relação a um tempo breve. Não distante. Isso é Bíblia. Qualquer Bíblia está aí, abençoado, essa palavra. Exemplo, estação do ano, oportunidade, ocasião. Então, somente por causa dessa palavra que quer dizer um tempo como ocasião, como estação do ano, ou seja, um tempo rápido, eu não posso aplicar isto há muitos anos, ainda mais há 2000 anos. Sabe por que eu não posso fazer isso, abençoado? Porque tudo que se refere à segunda vinda de Jesus, a parousia, se refere a um contexto inflexível, rígido e robusto. E quem falou isso foi o próprio Senhor. Ele disse todas as coisas referentes ao fim do mundo, ou fim de uma era, ou fim de um ciclo. Tudo o que ele disse lá em Mateus capítulo 24, se vocês lerem, Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13, que é o famoso Sermão do Monte das Oliveiras. E isso se refere no máximo ao tempo de 40 anos. Porque foi o que ele disse, Mateus 24, 34, que eu gosto muito de usar, o quê? Que seria para o tempo de uma geração.
Então, e para realmente entender que aqui nessa passagem que nós estamos abordando de Paulo, ele não tirou nada desse contexto dessas passagens, nós vamos fazer algumas perguntas ao texto que nós lemos. Tá? Vamos fazer uma série de perguntas ao texto, ao livro de Romanos. Vamos lá, quem escreveu esse livro ou essas cartas? O apóstolo Paulo, não é verdade? O apóstolo Paulo era da geração de Jesus? Sim ou não? Sim. Qual foi o ano que provavelmente ele escreveu esse texto? 57 depois de Cristo. Isso foi antes da queda do templo no ano 70? Sim. Então esse texto corresponde a 100% estar se referindo ao mesmo que Jesus disse no Sermão das Oliveiras. Agora nós vamos ter a certeza absoluta que Paulo não escreveu uma vinda de Jesus, né, fora de sua geração. Vamos analisar o texto de Mateus capítulo 25, onde é um complemento do Sermão das Oliveiras. Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25, onde Jesus tinha predito toda a sua vinda. Então nós estamos vindo de um segmento. Por isso que eu não posso pegar esse texto que nós lemos de Paulo em Romanos, eu não posso simplesmente ir para o futuro. Eu tenho que encontrar no passado bases para que por que o Paulo escreveu aquilo ali. E aí a gente vai no passado. Entendeu, abençoado? É isso que nós fazemos. E Jesus, lá no capítulo 25 de Mateus, ele propõe uma parábola conhecida como as 10 virgens. Para não se alongar muito, eu vou fazer uma síntese, tá bom, abençoado? Haviam 10 virgens, os abençoados conhecem essa história, que iriam casar-se. 5 prudentes, 5 loucas. Então saíram ao encontro dos noivos, as prudentes levaram um pouco de azeite, caso faltasse, e as loucas, como eram loucas, nada levaram. E o esposo demorou a chegar. E aí elas pegaram no sono. Quando deu alta noite, ou madrugada, como queiram, chegou os noivos. Então todas aquelas mulheres que queriam casar acenderam suas lâmpadas. Foi quando as loucas viram que suas lamparinas estavam apagadas e sem o óleo. E elas não tinham mais. Então correram e pediram um pouco às prudentes. Poxa, enche aqui um pouquinho. Só que as prudentes, por serem prudentes, negaram, porque senão elas iriam ficar sem. Aí elas falaram, faz o seguinte, corre aí na primeira mercearia aí e compra. E saiu as loucas em disparada para comprar lá o azeite. E aí chegou os noivos. E aquelas que estavam esperando, preparadas, entraram para as bodas. E as que foram comprar chegaram depois, quando as portas já haviam sido fechadas. Então começaram a bater na porta, pedindo ao Senhor para abrir. Essa é a história que Jesus falou. E todos os teólogos, estudantes da Bíblia, sabem que aqui Jesus está falando da sua vinda. Aqui eu não preciso fazer as perguntas que eu fiz com o texto de Romanos. Por quê? Porque aqui é uma continuação do capítulo 24, onde Jesus estava perguntando, onde os discípulos perguntaram a Jesus o que aconteceria no fim. Sem falar que esse texto de Romanos se assemelham em alguns aspectos com essa parábola das 10 virgens. E isso reforça a ideia de que Paulo está dizendo em Romanos, tem muito desta fala. Agora vamos analisar alguns textos lá em Mateus 25 e traçar um paralelo com Romanos capítulo 13. Nas parábolas das 10 virgens, qual o período de espera? Seria de uma noite, não é verdade? A vinda do noivo seria em altas horas. Veja o texto de Mateus capítulo 25, versículo 6. Somente o texto de Mateus capítulo 25, versículo 6 diz: Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então, ao dizer que a sua vinda seria em um período noturno, isso indica que aqueles que estavam vivendo aqueles dias que ouviram Jesus falar isso aí, e Paulo, teriam que estar ligados em estado de alertas, né? Estariam ligados, teriam que ficar ligados. E quem ouviu isso que Jesus falou? Quem ouviu essa parábola? Primeiro os discípulos. E mais tarde, com certeza, foi repassado também ao apóstolo Paulo e, claro, a todos que ouviram as mensagens de Jesus. Inclusive, até mesmo nos dias de hoje, o sistema futurista ainda usa essa palavra noite para amedrontar as pessoas com a vinda de Jesus, né? Eles usam assim, olha, vai vir de noite como um ladrão e tal, e a pessoa fica naquela paranoia danada. Sendo que isto podemos afirmar, essa palavra noite, nós podemos afirmar que era uma alusão ao período de trevas que o homem se encontrava naqueles dias, que era na lei mosaica.
Paulo usou até o termo, né, Império das Trevas, se referindo a esses dias. Ou até mesmo podemos dizer que o brilho de Israel havia perdido perante Deus, né? Já não brilhava perante Deus. Tanto que Deus não aceitou nem que eles se convertessem e continuassem. Teria que haver essa mudança. Teria que acabar a lei mosaica e eles entrarem com um pensamento diferente na nova aliança. Tá bom, abençoado? Agora vamos ver o texto lá em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 25, versículo 6, em paralelo com Romanos capítulo 13, versículo 12. Ok, vamos lá. E diz o texto, Mateus 25, versículo 6 está ali. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, nós repetimos, né? Vou repetir aqui. E o Romanos 13, 12 diz: a noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Essa é uma versão diferente que eu usei aí. Então, abençoado, vocês notem aqui que a palavra noite, ela é bem constante nesses textos, tanto um como o outro. Então, e essa frase aí no texto que nos chama a atenção é Paulo falando assim: e o dia vem chegando. Prova que seria algo para aquela geração. Abençoados, observe agora a cronologia bíblica que vai nos ajudar a entender isto, tá? Entre um e outro que eu estou falando aí, a cronologia bíblica, está aqui, vou passar aí para vocês. Jesus morre entre os anos 26 e 28 da primeira era cristã. Paulo escreve esse livro, a cronologia, tá? Então, em 26 a 28 da era cristã, Jesus morre, né? Então, depois Paulo, no ano 57 depois de Cristo, escreve Romanos, depois de quase 30 anos. Então, se Jesus falara que seria em uma geração, 40 anos, logo o perto estava mais perto ainda. Por isso que Paulo usou essa expressão. A noite está terminando e o dia vem chegando. Vocês estão notando, queridos? Como não tem como tirar do contexto daqueles dias e colocar esses acontecimentos para os dias de hoje, em um futuro de 2000 anos, ainda mais com tantas provas bíblicas. Eu vou pelas provas bíblicas. Ah, André, mas o tempo está assim. Eu vou pelas provas bíblicas. Ah, André, porque eu vi um fantasma. Eu vou pelas provas bíblicas. Ah, André, eu vi uma alma penada. Eu vou pelas provas bíblicas. Porque não tem como a gente provar tudo isso fora do contexto bíblico. Então, aqui nessa altura do campeonato de Paulo, Romanos capítulo 13, deixa eu voltar aqui, nessa altura do campeonato aqui, faltava praticamente 13 anos para acontecer a vinda de Jesus. E aconteceu realmente no ano 70. Por isso que Paulo disse para aqueles irmãos que estavam ouvindo e que leriam suas cartas, né, que eles teriam que estar bem atentos. Porque Paulo sabia que suas cartas corriam, né, a circunvizinhança ali dos gentios. Então, se Paulo não tivesse essa convicção, queridos, ele não escreveria desse jeito para aquelas pessoas, usando até mesmo a palavra tempo, que nós vimos ainda há pouco, kairos. Paulo foi um homem extremamente inteligente, conhecedor das Escrituras. Ele sabia de profecias do Antigo Testamento. Paulo conhecia toda a lei. E muito mais no que fala a respeito do juízo de Deus sobre Israel. O juízo de Deus sempre foi para Israel. O juízo de Deus nunca foi para os gentios. Foi para os gentios daqueles dias e se consumou naqueles dias, como foi o caso da Babilônia. A Babilônia um dia foi o alvo de Deus em seu juízo. Mas dentro do que tange a Bíblia hoje, fechada como o livro que está, ela não aponta para um futuro. Está entendendo, abençoado? Quando Jesus disse lá em Mateus 24, 34, que seria dentro de uma geração é 40 anos, todos ficaram ligados. Eles não sabiam nem o dia nem a hora, porém sabia que era o tempo de uma geração. Paulo só não sabia que depois de 2000 anos, as pessoas leriam essas suas cartas fora do contexto e teriam essa mesma expectativa. E que tiveram aqueles que ouviram Paulo falar, ou então as escritas de Paulo. E que tiveram a quem realmente foi direcionada essas palavras. Naqueles dias, não para esses dias. Porque é tão claro, Paulo é tão claro em suas palavras, como Jesus foi com as suas. Agora, o povo tomou isto de forma literal, e hoje andam com torcicolo.
olhando para o alto, querendo ver Jesus vir nas nuvens. Dentro da tradição bíblica, vir nas nuvens não significa algo de forma literal. Você não vai vir Jesus sobre as nuvens, não vai ver. Aqui dentro não. Por isso que eu falo, irmão, mas o cara viu a manifestação ali. Não, eu vou para a Bíblia. Eu vou para a Bíblia. André, se você ver, bom, se eu ver, eu vou correr, né? Mas eu vou para a Bíblia depois. Entendeu, abençoado? Então, quer dizer que muitos hoje dentro desses templos perderam essa falsa esperança, porque é uma falsa esperança. Eles já perderam isso, eles não falam mais sobre a vinda de Jesus. Não falam, abençoado. Hoje os grandes estudiosos não sabem mais falar sobre a vinda de Jesus. Eles estão perdendo, porque é uma esperança falsa, perderam essa esperança. Então eles buscam preencher esses vazios, porque estão sem esperança, escolhendo qualquer coisa como o bezerro de ouro, como o Messias. Mas aqui nestes textos, Paulo sabia, Paulo conhecia o tempo. Quem não sabe são eles hoje. Paulo sabia, abençoado. Romanos 13:11, vamos ler de novo, abençoado. Que eu anotei aqui um negócio interessante. Está ali, ó. Deixa eu botar de novo. Está aqui. E diz o texto: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Uma referência clara, né, às 10 virgens aí. O mesmo que Cristo falou lá. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Então, se de fato esse texto aí não estivesse apontando para o tempo de sua geração, como ensina o sistema, precisamos pensar em uma outra hipótese. E ela era, no mínimo, Paulo, então se Paulo falou para os dias de hoje, Paulo no mínimo era um lunático para aquelas pessoas, colocando pânico naquelas pessoas. Porque aqui, dentro desse texto, é claro, ele alertando aqueles que o escutavam a se prepararem para um evento que estaria muito próximo de acontecer. Esse texto não nos dá ideia de um tempo longo, e sim de um tempo curto. Por isso que dizemos que ele estava certíssimo em relação ao tempo. Porque o noivo veio no tempo certo, daquela geração. E até mesmo se a gente for analisar o tempo de uma vida de uma pessoa, que Jesus se referiu a essa parábola, ele falou o noivo. Se você for entender, o noivo ele tem uma estimativa também de vida. Está entendendo, abençoado? Amados, isso tudo se conclui quando o noivo, né? Quer dizer, esse evento aí, ele trouxe promessa para os gentios, a reconciliação que houve, e o arrependimento daqueles que se arrependeriam lá para os judeus. E que estavam próximos desse evento e precisariam ser salvos por essa palavra. Por isso que Paulo fala, né, ser salvo pela loucura da nossa pregação. Porque era loucura. Loucura para os gentios e muito mais para os judeus. E isso tudo se conclui quando o noivo realmente de fato entrou. Entraram com as virgens que estavam vigiando e as loucas ficaram de fora desse evento. Então não tem como a gente descontextualizar isso. E hoje, quando pregam, né, eles falam, não pregam mais, mas antigamente pregavam. Estão esperando o noivo. É algo totalmente fora do contexto, queridos. Então eles afirmam, o noivo nunca vai voltar, nunca voltará. E as loucas continuarão batendo na porta. Tá aí esse sistema. Então o resumo é quando Jesus disse essa parábola, ele começa dizendo, ó, isso aqui, vejam, Mateus capítulo 25, versículo 1, presta atenção no texto, e diz ali, olha, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Então ao propor essa palavra aí, nós temos que nos ligar no tempo, é tempo, porque ao fazer essa analogia, novamente Jesus fala o tempo de uma vida, conforme eu falei anteriormente aí, o tempo de uma geração, de mais ou menos 70 anos. E Paulo mais tarde, porque havia se passado 30 anos, lá em 57, disse aqui, olha, vou voltar de novo, Romanos capítulo 13, versículo 11. Olha aí, passou-se o tempo, tudo é o tempo, abençoado. E isto digo conhecendo o tempo, Paulo conhecia o tempo,
que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E as pessoas vinham para os discursos de Paulo e os discursos dos outros discípulos justamente por causa dessa iminência de vinda e destruição. Porque aqueles povos ouviam falar coisas do passado. E eles não tinham muito acesso a livro. Existia um livro de história naqueles dias. Mas as pessoas comuns, elas não tinham acesso à literatura, como hoje nós temos. Então elas ficavam umas contando as histórias para as outras. E elas sabiam de tudo a história de Israel. Aqueles povos que viviam em volta de Israel sabiam a história de Israel. Sabiam a história dos povos ali, do Egito, da Babilônia. Então esses gentios que vieram, não vieram também sem entendimento, zerado. Não veio, eles só aceitaram porque eles entenderam que o tempo estava próximo. Isso nos leva para onde? Para o primeiro século. E não para o século atual que nós vivemos. E não podemos tirar isso fora do contexto, porque ficará sem pé nem cabeça, queridos. E isso vai aumentando mais e mais a nossa certeza daquilo que aconteceu no ano 70. É a vinda do noivo, por mais absurdo que você possa achar, mas é Bíblia e por ela mesmo. Eu em nenhum momento dessa mensagem te descontextualizei, em nenhum momento não te tirei de cima dos textos bíblicos, é por isso que eu falo, abençoado, é Bíblia. Amados, até mesmo a manifestação de certas coisas na nossa vida, nós temos que procurar. Muita gente fala assim, não, mas porque a Bíblia se consumou, as profecias acabaram, não tem mais nada para a minha vida. Claro que tem. Amados, as pessoas combatem muito isso que nós falamos. Mas as evidências e provas são muito robustas. Agora, para fechar o nosso raciocínio e terminar essa mensagem, eu vou usar Apocalipse capítulo 19. Antes, nos capítulos 17 e 18 de Apocalipse, se você ler, tá, e leia, diz que havia a questão da grande meretriz, né, que é a antiga Babilônia, e que é relacionada diretamente a Jerusalém. E a destruição de Jerusalém está relacionada diretamente à vinda do reino dos céus ou do reino de Deus, como queiram. E o texto dirá isso. Apocalipse capítulo 19, versículo 1 e 3, muito conhecido por nós, né? Glória a Deus por isso. Vou colocar aí para vocês. E diz o texto: e depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, a salvação. E essa palavra salvação é a mesma usada lá de Romanos capítulo 13. E a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, Jerusalém, já tinha acontecido, e que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Você lembra, abençoado, aquela passagem de Jesus contra Jerusalém, que Jesus falou lá em Mateus capítulo 23, versículo 37, fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, né? E Jesus fala que o sangue cairia sobre aquele povo ali, e isso antes até mesmo de escolherem Barrabás, né? Que eles falaram que o sangue deste inocente cai sobre nós, e caiu de fato, né? Então tudo muito dentro do contexto, tá vendo aí? Como é que eu vou puxar isso para os dias de hoje? Aí é loucura, eu vou começar a botar um monte de coisa aí, abençoado. E outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Agora vamos ver no versículo 6, onde diz que está tudo consumado, e é uma delícia ler esse versículo aqui, versículo 6, tá ali. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Glória a Deus, glória a Deus. Na Nova Jerusalém, abençoados, o trono está tomado pelo Senhor. O nosso rei está reinando, e hoje nós somos os seus súditos em seu reino. Agora, como eu posso tirar isso desse contexto, abençoado? Como é que eu posso trazer isso para os dias de hoje? Com tantas provas rígidas, com tantos textos robustos. Por isso, querido, que nós podemos afirmar sim que o noivo já veio. Esse é o grande fato. O noivo já veio. E ele não virá mais. As loucas continuarão batendo na porta. E hoje assim está o cristianismo tradicional, totalmente descompensado. Ok, abençoados? Essa mensagem está terminada. E mais uma vez eu falo,
Vocês têm que se ligar naquilo que nós estamos falando. E isso é contra totalmente o sistema religioso. Tá bom, abençoado? É por isso que até mesmo em questões que a gente vê, tem que estar aqui, ó. Tá bom, amados? Bom, vocês devem ter visto esse vermelho e preto aqui, né? É que eu sou Flamengo e ele foi campeão da Libertadores. Só um adendo aí. Meus queridos, graça e paz aí a todos vocês e até a próxima mensagem, ok? Estaremos juntos. Glória a Deus pela sua vida. Dia 13 de novembro, sua vida vai entrar em outro nível de glória. André Pimentel e Geraldo Moraes juntos. André Pimentel e Geraldo Moraes juntos. Não percam, André Pimentel estará conosco no dia 13 de novembro às 10 horas da manhã, trazendo uma palavra. O encontro acontecerá na Igreja em Espírito e em Verdade, que fica em Sarapuí, Duque de Caxias. Para maiores informações, use o nosso WhatsApp 219 7987 4668.